Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar sentimentos e entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Você é do meu. Uma boa tarde para todos nós, né? Superando esse calor. Já falei que se eu sobreviver a esse calor eu vou ficar feliz. Pelo menos serviço para emagrecer um pouquinho, né? Porque derrete tanto assim que podia até afinar um pouco, né? Mas não acontece. Nós estamos no capítulo dos espíritos errantes, né? Que explica isso. E eu acho muito interessante. Até eu tenho que fazer uma palestra hoje no Amparo. Eu acho até que eu vou falar sobre essa questão dos espíritos errantes, que quase sempre, quando alguém vai fazer uma palestra em outro centro, e ela não vai sempre, né? Vai lá uma vez ou outra e às vezes passam meses sem aparecer, costuma levar um tema não mais interessante, porque todos são, mas um tema assim que cause uma certa admiração. Então fala sobre caridade, sobre fé, sobre muita coisa que fica bonito, né? É um assunto bonito, é um assunto que tem muita história e faz uma palestra impactante. Mas quase ninguém gosta de determinados assuntos para levar para um centro, para falar, né? Principalmente esse início aqui do Livro dos Espíritos. Porque essa palestra sobre espíritos errantes, ela não é uma palestra bonita, ela é uma palestra informativa, instrutiva, que dá a conhecer a situação dos espíritos, mas não é aquela palestra que causa impacto, que depois a pessoa, poxa, fulano foi ao centro, fez uma palestra excelente, porque ela não tem assim, né, aquele romantismo, aquelas coisas, pelo contrário, né? Mas é importante demais a gente saber, né? Porque não adianta que a gente não consegue frear essas psicografias todas que estão aí no mundo, dando a conhecer uma ideia muito falsa do espiritismo, né? Dando a conhecer uma ideia tão romântica da morte que faz até o sujeito ter vontade de morrer, né? Porque é tão bonito, é tão romântico, é tão idílico, mas na verdade não é assim, não é? A erraticidade é muito complicada. A erraticidade é uma fase muito difícil para o espírito, muito complicada, porque nós não somos nenhum Francisco de Assis, né? Nós passamos para a dimensão dos espíritos com muitos problemas, como a gente já falou, que foi a questão que nós encerramos na semana passada. Nós passamos para a espiritualidade com tudo que a gente é, com todas as nossas inferioridades, com todos os nossos problemas, né? Nós ainda somos cheios de inferioridade e passamos para a dimensão dos espíritos levando tudo isso, né? Levando o nosso ciúme, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa inveja. A gente passa, porque nós continuamos a ser do jeito que a gente é. Quando a gente desencarna, a gente continua a ser da mesma forma, né? Uma pessoa igual, um espírito, porque essas qualidades não pertencem ao corpo, né? O orgulho, a vaidade, tudo isso é inferioridade, é uma inferioridade da alma, né? É uma imoralidade da alma. Então isso não fica no corpo, isso não está no corpo. Quer dizer, o espírito desencarna, ele continua teimoso, ele continua vaidoso, ele continua do jeito que ele era, com todas as possibilidades de melhora. E é para ele um período de muita dificuldade, porque ele está encarando a realidade. Uma coisa é a gente ler aqui, é alguém falar, né, que a gente tem uma vida após a morte e que a gente vai ter muitas oportunidades e que a gente vai ver a realidade da nossa vida. Uma coisa é a gente falar, a gente ler, a gente ouvir.
outra coisa é vivenciar. Isso é muito diferente. Então, quando a gente vai para a dimensão dos espíritos, e esse é o medo da morte, que é por isso que a gente tem medo da morte, nós não temos medo da morte porque a gente não sabe como é que é, ou porque vai doer. Não vai doer porque morrer não dói. Os espíritos já nos garantiram que morrer não dói. Nós não sentimos nada para morrer. Nós sentimos as dores das doenças que nós temos, mas aí a gente está vivendo e sentindo. Não precisa morrer para sentir a dor de um câncer, né? Para sentir a dor de um outro problema. Não precisa morrer para isso, pelo contrário, né? A morte poderá, dependendo de como nós encaramos a nossa vida e a nossa doença, até nos livrar dessa dor. Então morrer não dói. Viver com todos os problemas que a gente tem causado pela nossa inferioridade, isso é que dói, mas a gente não acha. Então o medo que a gente tem é causado pelo apego às coisas materiais, pelo instinto de conservação na matéria, que esse é o que mais nos prende ao mundo material, e tem que ser assim. Tem que ser, senão haveria suicídios em massa. Por quê? Nós sabemos que tem outra vida. Mas eu não tenho certeza. Tem sim, é que não está no seu nível de consciência, mas está no seu arquivo mental. Porque todos nós, como espíritos errantes, já fomos e voltamos muitas vezes para a dimensão dos espíritos e para a dimensão material. Numerosas vezes. Nós não vamos dizer inúmeras, porque a gente pode contar. Nós não sabemos, não lembramos para contar, mas tem um número, claro. Porque não são inúmeras às vezes, são numerosas, né? A gente pode contar. Então a gente sabe perfeitamente como que é. Mas principalmente porque a gente sabe como é que a gente tem medo. Porque nós sabemos que nós vamos adentrar a dimensão dos espíritos, vamos entrar na erraticidade com tudo aquilo que a gente é. E vamos sofrer por causa disso, porque o espírito vai encarar, porque é muito assim, fácil, né, aqui no mundo, a gente disfarçar as nossas inferioridades. Como é fácil, né? Um sorriso bonito, um rostinho bonito, dá um ar angelical que aquela pessoa pode não ter, né? Ela pode não ter nada de anjo, mas às vezes o aspecto físico dá, né, essa impressão, e a pessoa com aquele verniz social tão meiga, tão assim, mas pode ser que não seja nada disso na realidade, né? No seu interior, no seu caráter. Então aqui a gente disfarça muito bem, né? A gente consegue, tanto que se nós quisermos, a gente tem uma aparência muito boa, né, na maneira de falar, na maneira de olhar, mas quem convive, é por isso que a gente fala que a gente só conhece mesmo o outro quando a gente convive com ele, porque ele não consegue manter essa máscara por 24 horas, sempre, durante toda a sua vida. Ele não consegue manter uma máscara assim. Então, claro que na intimidade dos relacionamentos, na intimidade familiar, né, nós somos verdadeiramente quem somos, e todo mundo sabe, né, quem está convivendo ali. Tanto que quando às vezes a outra pessoa está elogiando muito, assim, a gente fala brincando, leva para você, convive com fulano ou fulana que você vai ver, né, o anjinho que ali está, só mesmo na convivência. Então a gente consegue, se a gente quiser, através de um verniz social, através de uma boa lábia, de uma boa palavra, a gente consegue disfarçar muito bem quem nós somos. Mas na dimensão espiritual isso não é possível. Nós não temos mais essa carcaça, né? Nós não temos mais onde nos esconder, porque nós estamos ali com o perispírito, o perispírito guardando todas essas mazelas, o perispírito pesado, né, dando a conhecer quem na verdade nós somos. Não tem mais um corpo que a gente possa esconder absolutamente nada. Não tem mais uma carinha bonita, não tem mais sorriso bonito, não tem isso. Lá nós somos realmente verdadeiros.
E isso dói muito. Primeiro que a gente não tem como disfarçar nem enganar, né? Como no mundo material, a gente só engana, aparentemente, digamos assim, os encarnados. Porque os desencarnados a gente também não consegue, né? Por isso que muitas vezes, numa reunião mediúnica, aquele que está ali obsidiando aquele irmão ou aquela irmã, eles falam: vocês não sabem quem é fulano, vocês não sabem quem está aí, né? Porque aparentemente, realmente a gente está numa nova oportunidade para acertar, e realmente o que nós fomos ontem não nos define quem somos hoje. Porque se nós estamos em nova oportunidade que Deus nos deu, é para corrigir o passado, é para resgatar os nossos erros do passado, né? Mas o obsessor, aquele companheiro, né, de jornada nas encarnações passadas, ele não está vendo hoje, ele está vendo quem conviveu com ele, ele está vendo o ontem dessa pessoa, não está vendo hoje. Por isso que ele diz: vocês não sabem quem está aí, vocês não sabem quem é essa alma, né? Realmente, a gente não sabe, né? E não nos importa, porque não é isso que importa. Importa a ajuda que a gente tem que dar para as almas que chegam aqui, né? E para aquelas que são obsidiadas e estão no plano material. Então, aos espíritos a gente também não engana. Eles conhecem muito bem quem somos. Por isso que normalmente e assim rotineiramente a gente recebe a ajuda dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Sempre um amigo espiritual, um espírito que trabalha na casa, alguém que vela por nós, né, que nos ajuda a falar sobre isso e pedir que a gente vigie mais os nossos pensamentos, que a gente tenha mais cuidado com o que a gente fala, né? Porque realmente os pensamentos nossos alicerçam as nossas ações, mas nem sempre a gente faz tudo o que pensa, graças a Deus, né? Porque a gente se prejudica, mas pelo menos não vai prejudicar o outro falando e fazendo tudo que a gente pensa. Graças a Deus que a gente ainda consegue segurar muita coisa. Mas aí dos espíritos a gente não consegue segurar. A ação deles sobre os nossos pensamentos inferiores, sobre os nossos sentimentos inferiores, a gente não consegue segurar. Por isso que somos obsidiados, né? E o espírito sabe, nós sabemos, que ao adentrarmos a dimensão dos espíritos, nós vamos para lá do jeito que a gente é. É como aquele aluno que vai cursar uma faculdade ou um curso fundamental, não importa, que vai fazer algum curso. Ele não estuda, ele não se dedica, ele tem certeza que ele não vai passar na prova. Então ele não vai para essa prova tranquilo. Ele vai com receio, porque mais uma vez, ou então que não seja mais uma vez, que seja a primeira, mas ele vai ser reprovado, que ele sabe que ele não está bem, que ele não estudou o suficiente, que ele não se esforçou o suficiente. Esse é o medo que a gente tem da morte, porque nós sabemos que nós não estamos nos esforçando o suficiente para a gente ser aprovado nessa viagem aí, né, no retorno. Porque é como aquele que vai estudar fora, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso qualquer fora do Brasil, pago pela empresa. Quando ele volta até com o diploma da empresa, mas a empresa que ele trabalha faz questão de fazer uma avaliação. Se ele não se dedicou, vai que ele tenha conseguido aquele diploma ali sem ter se dedicado tanto, daquele jeitinho que o brasileiro sabe muito bem fazer, né? Sabe muito bem dar. Vai que ele conseguiu assim. Aí, quando ele chegar na empresa dele, que ele tiver que prestar conta e que ele tiver que fazer ali a avaliação dada pela diretoria, ele vai ter medo, porque ele não se preparou o suficiente. Então, ele pensa assim: bom, eu tive oportunidade, curso pago pela empresa, e eu não me preparei o suficiente, né? Não fiz tudo que tinha que fazer, faltava muito às aulas, e daí? Então, é isso que acontece com a gente. Quando a gente retorna à dimensão dos espíritos, que a gente entra nesse período chamado erraticidade, então a gente tem medo, porque a gente sabe muito bem que vai prestar contas e as contas não vão estar de acordo com o que deveriam. Nós estamos devendo muita coisa, né?
São os talentos que enterramos, são aquelas oportunidades que nós não aproveitamos. Então esse é o medo que a gente tem. Então não é fácil para o espírito o período de erraticidade dele, não. É muito complicado. Ele vai lutar na dimensão dos espíritos com todas as suas inferioridades ainda. Não passa. Essa história de que morreu, descansou, isso é uma bobagem. Isso é uma besteira, tá? Ah, coitado, morreu. Que bom, né? Agora descansou. Ora, que doce ilusão, né? Quem dera que fosse assim, né? Morreu, descansou. Aí é que vai começar o cansaço. Aí que ele começa. Ali que o problema fica sério. Porque aqui levou na brincadeira, mas lá não tem brincadeira, lá não tem negociata, lá não tem crédito assim para pagar crédito. Não tem isso não. Vai pagar mesmo, vai ser ali, ó, à vista. Não tem prazo de pagamento, não. Né? A fatura lá chega, ó, e é inexorável. Vai pagar, não tem jeito. Então é um período muito difícil para a alma. Não é um período de descanso coisíssima nenhuma, né? E depois que ele paga tudo, que ele está muito bem e tal, também não descansa porque não tem ninguém tocando arpinha no céu. Né? Ele vai trabalhar para ajudar aqueles que ainda não conseguiram vencer. Então a vida é sempre trabalho. O trabalho é que enriquece, é a harmonia do universo. Né? É isso, é o trabalho. O espírito progride nesse estado errante? Eles respondem assim: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Novamente, está aí, ó. A gente não consegue melhora nenhuma no plano material e o plano espiritual não é diferente em nada. A única diferença é que aqui nós temos uma matéria mais bruta, né? Para a gente fazer essa mesa aqui, a gente tem que ter o material dela. Mas na dimensão dos espíritos, o material é fluídico, é plasmado pelo pensamento. Tudo que lá existe, existem cidades, existem hospitais, escolas, tudo, mas é plasmado pelo pensamento. E é tão forte quanto, ou até mais, porque isso aqui acaba, né? O fogo pode destruir não, transformar, que destruição não existe, né? Vai transformar. Mas o que é plasmado pelo pensamento não acaba. Nada, a menos que se pare de pensar. E o espírito não para de pensar nunca, principalmente plasmando as coisas que ele necessita para si e para ajudar aos outros espíritos. Então existe tudo isso, existe um trabalho grandioso na espiritualidade e cada espírito, ele vai trabalhar de acordo com o seu potencial, com o seu conhecimento, não o que ele tinha na Terra. Não o que ele tinha aqui, né? Porque ele pode ser um espírito extremamente avançado intelectualmente, um pouco moralizado. E na dimensão dos espíritos, conta muito mais a moralização do que a intelectualização. Porque a moral é muito mais importante nesse meio, né? Então ele pode ser muito instruído, ele pode ser muito bom, mas na dimensão espiritual, ele vai ocupar o cargo lá de acordo com a sua evolução moral, com a sua evolução espiritual. E é aí que os espíritos entram numa decepção muito grande, né? Muito grande, porque eles chegam e falam assim: mas eu fui um doutor na Terra, como eu posso varrer chão? Porque essa é a sua tarefa aqui, porque foi o que você alcançou na sua evolução espiritual. O trabalho não é inferior, é apenas mais difícil, né? Não é inferior, que não existe trabalho inferior, não é? Existe trabalho menos ou mais qualificado. Trabalho ruim e inferior não tem. Todos são dignos e todos são importantes e fundamentais, né? Eu sempre falo que se não tivesse o trabalho de um gari, não precisava nem ter trabalho do médico, ele não ia dar conta mesmo. Podia até fechar o hospital, deixar morrer na rua, porque não vai ter quantidade de hospitais que vai suprir, né? Que vai poder ajudar as pessoas que vão adoecer com tudo que vão pegar na rua, né? Comida estragada pela rua, insetos e bichos de toda ordem. A pessoa vai sendo infectada e vai morrendo, vai pegando uma infecção atrás da outra. Então, quer dizer, olha só como esses dois trabalhos estão próximos, né?
Apenas um é mais qualificado que o outro, mas é fundamental para a saúde. Enquanto que um médico é fundamental para a saúde, o gari também é fundamental para a nossa saúde. Então, apenas o trabalho do gari não é tão qualificado quanto o do médico, mas a importância é muito grande, é igual ou maior às vezes, né? Porque você fazer prevenção, né, é muito importante. Então, a gente tem que pensar sobre essa questão, sobre a dificuldade que a alma encontra muitas vezes. Ela só não encontra quando ela é mais evoluída, né? Então, eles continuam de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Então, o espírito tem que querer. Ele tem que querer aprender, ele tem que desejar aprender. Mas aí o que acontece? Se ele não quiser, bom, ele não pode prorrogar indefinidamente a sua evolução, né? O seu progresso. Ele, ou melhor, a sua estagnação. Ele vai ter que progredir, ele vai ter que evoluir. Num determinado momento, se ele não fizer o esforço suficiente, isso vai ser imposto a ele com dores e sofrimentos, como está lá no Evangelho, a ranger de dentes. Aí é outra história. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso a gente já aprendeu e assim é. E nós vemos isso na nossa vida. Eu sempre dou o exemplo do corpo físico, porque é com quem a gente convive, né? O que é mais íntimo da gente? O corpo físico. O que é mais próximo de nós é o corpo físico, que é mais próximo, mais íntimo do espírito. Então é ali que a gente aprende, é com ele que a gente aprende muito, né? Muitas vezes a gente não obedece e continua infringindo regras que para nós são assim, fundamentais para a saúde. Não comer determinadas coisas, quem não pode, e a pessoa insiste em fazer isso. Eu me lembro que eu estava numa festa de encerramento com os professores e tudo, uma professora levou o marido, era família, né, festa da família. Aí ele, dali a pouco, a gente olhou para ele assim, ele estava começando a inchar, estava virando um monstro, até a filha ficou com medo dele. Porque tinha um bobó de camarão, mas não tinha só isso, tinha outras coisas, e ele era alérgico a camarão, ele sabia. Tanto que essa minha amiga, ela falou, eu não sei se eu cuido de você ou se eu deixo você morrer. Ainda brincou com ele, falou, eu devia deixar você morrer, criatura. Você sabe que não pode. Acabou com a festa dela, ela teve que sair correndo com ele para o hospital, porque ele ficou horroroso, estava inclusive com dificuldade de respirar. Porque mata, a pessoa morre, dá um enema de glódulo, a pessoa não respira. Então, e longe, a gente estava lá no Cônigo, ela falou, olha, Seri, que nervoso que me dá isso, ele já fez isso várias vezes, não é a primeira. Quer dizer, dá vontade de deixar a criatura morrer. Aí é que eu digo, por que a gente reincide? Por que, lembra do buraco, da história do buraco? Por que a gente cai no mesmo buraco o tempo todo? Então a gente também faz isso na espiritualidade, né? A gente também cai no mesmo buraco, cometendo os mesmos erros, só que lá não tem como disfarçar. Então a gente tem que ter vontade, quer dizer, quando a gente não tem, leva a nossa situação até um certo ponto, aí Deus impõe. Aí a coisa fica pior, né? Porque não tem de onde reclamar e nem para quem reclamar. Mas olha só, na existência corpórea, que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então esse negócio de não querer reencarnar, isso é bobagem, porque vai ter que reencarnar, senão não vai provar que sabe. Porque é na matéria, é aqui, porque lá o espírito não pode disfarçar, ele está desnudo, entre aspas, digamos assim, né? Física e moralmente, ele não tem como disfarçar nada, é ele que está ali, com toda a sua essência. Na matéria, ele vai pegar um corpo físico que vai lhe servir de escudo para muita coisa de novo, né? Ele vai colocar uma persona, uma máscara, né? Uma persona, de novo, na qual ele vai poder se esconder, de novo, como ele fez das outras vezes. Então ele tem que provar que ele já está maior, mais evoluído, que ele já está mais aperfeiçoado, que ele não vai mais usar a sua persona para se esconder e para disfarçar e para enganar as pessoas. Então, o espírito só consegue provar que ele sabe aqui no plano material, na Terra ou em qualquer mundo relativo
a sua evolução, né? De acordo com a sua evolução. Ele aí sim, ele então não pode decidir não encarnar. Eu já aprendi, eu já sei muita coisa, então sabe, então vai provar, né? Vai provar. Igual aquele que faz curso à distância, né? Que faz um curso à distância, seja ele qual for, no momento dele provar, ele não vai provar à distância, ele vai ter que ir para o grupão e fazer lá a prova dele lá, né? Ainda que seja à distância, mas ele vai estar perto de alguém, porque ele não vai poder fazer isso sozinho, é uma prova, né? Ele não pode fazer sozinho. Então, num determinado momento, ele vai ter que se reunir e vai fazer lá, vai provar que ele aprendeu tudo. E assim é o espírito para reencarnar. Ele tem que reencarnar para ele provar que ele sabe. Ele aprende muito mais lá, mas é aqui que ele vai provar que sabe, ou em mundos parecidos com esse. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Né? É aquela história, ninguém fica feliz porque morreu e ninguém fica infeliz também por causa disso. A morte é uma passagem do plano material para o plano espiritual, deixando o corpo físico onde reencarnou, levando o perispírito, que não é, digamos assim, entre aspas, o corpo da alma, que a alma não tem corpo. A gente, quando fala isso, é só para dar um entendimento, né? É um revestimento para ela, que ela é energia pura, então precisa ir de um elemento semimaterial, até para poder fazer as comunicações, que é através do perispírito que tudo acontece, que todas as comunicações acontecem, que o espírito prova a sua identidade, por isso que ele está sempre com ele, né? Mesmo os mais puros estão revestidos com ele. Só que ele vai, ao longo da sua caminhada evolutiva, ele vai essenciando tanto que depois eles se confundem. O perispírito se confunde com a energia pura da alma. Então, os espíritos respondem assim: mais ou menos, segundo os seus méritos. Então, a gente continua tendo aí a afirmação dos espíritos sobre a situação da alma na erraticidade. Se ele tem pouco mérito, ele não vai ser feliz, não. Ele vai ter muitas dificuldades e ele vai se envergonhar, dependendo da evolução intelectual dessa alma. É até pior para ele, porque ele vai pensar: poxa, eu tive tanta chance, eu tive tanta oportunidade, eu conhecia tanto isso, e no entanto, eu ainda estou do jeito que eu estou. Né? Ele vai ficar envergonhado disso, e isso vai lhe trazer uma certa infelicidade, uma certa dificuldade na erraticidade, até porque conhecia tudo isso. Mas Deus também conhece as nossas limitações, né? Ele sabe o quanto nós nos esforçamos ou não para vencer as dificuldades que a gente enfrenta aqui no mundo. Aí eles dizem assim: sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Então, se nós conservamos o germe do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né, da inveja, da cobiça, se a gente conserva esses germes, nós não vamos estar num estado de felicidade, não. Vai ser é uma batalha árdua do espírito, árdua, porque ele está sabendo que ele não consegue mais disfarçar isso. Palavras não existem na dimensão espiritual, né? Como a nossa língua portuguesa riquíssima, né? Que a gente consegue numa lábia disfarçar muito bem quem a gente é. Então lá não tem isso, lá é pensamento, lá é sentimento. E esse aí, ó, não dá para disfarçar, não dá para mudar, né? Porque todos conhecem quem somos na essência. Então a alma que leva esses germes, feliz ela não está. Não significa que ela esteja infeliz, porque ela vai reconhecer, vai mostrar um pouco mais de autoconhecimento, porque ela vai ver isso tão claramente que às vezes a gente não vê. Muitas vezes não é porque a gente quer ser assim, não é porque a gente quer ser orgulhoso, que a gente quer ser egoísta, que a gente não. A gente carrega esse germe e parece que a gente não enxerga
Porque a gente não se conhece. É muito mais fácil a gente olhar o outro e começar a criticar o outro e ver os defeitos do outro do que ver a si mesmo. É igual aquela filha indiana, né? Aquela historinha da filha indiana. Uma filha indiana, uma mochila que tem frente e que tem costa. Na mochila das costas, a gente coloca todos os nossos defeitos para a gente não ver. Na mochila da frente, a gente coloca todas as qualidades que nos exaltam. É só o que a gente vê. Só que a gente esquece que quem está atrás da gente está vendo nossos defeitos na mochila que a gente está carregando atrás. Então, nós não nos enxergamos, a gente não se vê. Né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê aquela presença ali que a gente já se acostumou, que a gente gosta, né? Que mesmo que a gente não seja nenhum modelo de beleza, mas a gente se trata e se não tiver bom, a gente conserta ali, conserta aqui, corta o cabelinho, né? Assim. Não foi para ficar mais bonitinha, não, foi para ficar mais fresco. Porque bonitinho ninguém gostou. Estava até falando com a menina ali, até engraçado isso. Mas aí é isso, entendeu? Mas é aquela história. Na espiritualidade, é a mochila de trás que passa para frente. Lá não tem essa, não. Aí a gente começa a ver, começa a enxergar essas coisas e começa a querer melhorar. Né? Porque não tem jeito, tem que melhorar. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. Ali ele conhece com certeza quem ele é. Aí ele fala, mas como é que eu não enxerguei isso? Como é que eu não vi isso quando eu estava encarnado? Como é que eu não vi que eu era orgulhoso? Como é que eu não vi que eu era vaidoso, que eu era ambicioso? Como é que eu não vi isso? Não vê, muitas vezes não vê. É por isso que a gente tem que dar atenção, muitas vezes, às críticas dos inimigos. Porque amigo não vê defeito nas... Amigo não vê, igual mãe com filho, ela até vê, mas não fala, não comenta. E ai de quem fale, que a gente vai voar em cima com as garras abertas, né? Ninguém pode falar. A gente às vezes vê, mas com receio assim de causar um problema, a gente prefere ficar quieto. E até um determinado tempo a gente é mãe. Depois de uma fase, a gente não é mais aquela que ensina, né? A gente fica ali naquela questão, continua sendo a mãe, biologicamente falando, mas é mais um amigo, é mais um colaborador, aquele que pode prover ainda, muitas coisas assim. Mas é assim que a coisa acontece, né? Quando cai na realidade, na erraticidade, a gente cai nessa realidade, é que a pessoa acorda. Ali ela vai ter um conflito muito grande. Porque ela vai pensar, poxa, se eu tivesse visto isso a tempo. Aí quando a gente tem alguém que, apesar de não querer falar, de ser um amigo que fala fulano, você é muito vaidoso. Olha que eu sou teu amigo, eu estou te falando isso. Então, olha, por que não acreditar? Por que amigo tem que falar? Amigo tem que falar, porque a gente vai acreditar. Porque se for inimigo, a gente deveria acreditar. Mas a gente não acredita e fala assim, ele só vê meus defeitos e aumenta. Claro que ele não vai ver nada bom em mim, né? Mas o amigo vê. E amigo de verdade fala. Tudo bem, a gente pode até perder o amigo, né? Que a pessoa pode não gostar, mas deveria. A gente tem que se educar para isso. Tem que fazer esse esforço para parar com milindres, porque o milindre atrapalha a evolução da alma. O outro que está falando, fulano, você está errado, não faz isso. É amigo, está falando isso para você, acredita nele. Porque ele é seu amigo, ele quer ver seu bem. Se falar fulano, você está exacerbando com algumas coisas. Então não tem que ficar inimigo por causa, tem que agradecer, porque às vezes a gente não se enxerga, a gente não se vê como a gente é, o outro vê, mas não fala, né? Mas não fala, aí é que tá. Salve a criança, né? Que a criança fala. Eu às vezes achei tanta graça uma vez ouvindo uma entrevista do Drauzio Varela. E ele estava fazendo uma entrevista com um especialista
em boca, né? Um bucomaxilo, especialista em boca. Aí o Drauzio falou assim: você agora vai me dizer como que uma pessoa pode saber que ela tem mau hálito? Que a gente não sente, né? Por quê? O nosso cérebro, ele se acostuma com os nossos odores. E ele então não dá o alarme. A gente pode sentir na outra pessoa, mas os nossos próprios odores é difícil da gente sentir. Tanto que uma pessoa que usa um perfume só durante muito tempo, ela não sente mais o aroma desse perfume. Aí pode até exagerar um pouquinho, porque como ela não sente que o cérebro acostumou, aí a outra que chega perto fala: fulana tomou banho de perfume? Ela: nossa, mas eu nem estou sentindo. E não vai sentir. Ela não vai sentir nem no vidro, porque habituou. Aí o dentista na mesma hora virou para ele, não é dentista, é um bucomaxilo, virou para ele e falou assim: Drauzio, pergunta para uma criança, ela na hora vai falar. E eu aí, né, convivendo com elas e tudo, eu achei tanta graça que a minha tia veio correndo para mim. Ela tinha feito uma cirurgia na boca e realmente estava recente, ela estava cheia de ponto, não podia fazer uma higienização boa e o hálito não estava dos melhores. Mas ela é assim, né, que naquele dia, aí o neto dela: vó, você tá com bafo, hein? Você tá com bafo, hein? Aí ela falou: tô, Pedro, eu tô sim. Mas até ela estava sentindo, porque não era um mau hálito, era um cheiro de sangue, algumas coisas assim. Até isso para ela era novo, né? Aí eu achei graça, que eu falei: pois é, se uma criança, se um filho da gente fala com a gente alguma coisa, faz uma crítica, acredite nele. O meu falou isso para mim uma vez, né? Quando ele foi me perguntar uma coisa, antes dele falar eu já falei não. Ele, na mesma hora, ele olhou para mim, ele era bem pequeno, ele falou: mãe, você só sabe dizer não. Olha, aquilo caiu como uma bomba em mim. Eu falei: meu filho, você tem razão. Se você está vendo isso, você tem razão. Eu fiquei arrasada, não por ele ter me falado isso, foi por eu ser assim, né? E eu passei depois a prestar mais atenção, a ouvir melhor, para não ter que dizer não quando não for para dizer não. Ele falou: você nem esperou falar, você já disse não, você não sabe nem o que eu vou dizer. Né? Então as crianças são muito autênticas, não é? Elas falam, só que elas não vão reconhecer o orgulho, a vaidade, o ciúme, elas não vão reconhecer isso dessa forma, mas elas vão mostrar o comportamento que a gente tem, que leva a gente a entender que é por causa ou do orgulho, ou do ciúme, ou da vaidade, né? Elas sabem, não o mal em si, mas o comportamento que é gerado por esse mal. Então a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que dar mais atenção e não ficar magoado, milindrado, ofendido. Porque, mágoa, ofensa e milindre guardado não prejudica ninguém ao próximo, prejudica a nós mesmos. Nós é que vamos ficar prejudicados com isso, vamos deixar de crescer, vamos deixar de aprender, né? Porque isso aí, ninguém é certo, ninguém é correto o tempo todo, ninguém faz tudo certo o tempo todo. E quando tem alguém que enxerga o erro e fala de uma maneira carinhosa, e os amigos falam de uma maneira carinhosa, o inimigo não, mas o amigo fala. Ele fala porque gosta da gente. Então é importante a gente ouvir, porque isso a gente só se livra quando a gente se conhece. Então, se a gente não se enxergar, a gente não vai se corrigir em momento nenhum. E vamos levar essas coisas para a erraticidade e vai nos fazer sofrer bastante. A criança na erraticidade é muito diferente do adulto, né? Ela passou muito pouco tempo na Terra. Então, o problema da criança, assim, o que ela vai encarar na erraticidade não é a vida que ela teve nessa última encarnação, porque ela é criança. Ela veio para fazer um resgate, para dar um tempo de aprender algo para o que ela passou na outra, para o que ela fez na outra. Então, ela chegando na erraticidade, ela vai rapidamente se desvencilhar daquela impressão da última encarnação que ela teve como criança. Ela não vai ficar criança, então ela vai encarar a avaliação dela do problema passado.
Então ela às vezes vem e desenvolve um câncer, digamos assim, uma criança que logo com 2 aninhos desenvolve um câncer no pulmão, né? Um câncer no fígado. Nada ela fez naquela vida que justificasse. E ela não houve nenhum acúmulo de dívida, porque ela não teve tempo para isso. Então o que vai acontecer? Ela vai resgatar, porque ela nem sabe sofrer reclamando disso. Ela nem sabe que tem isso, não compreende. O adulto sim, mas ela não sabe. Então ela vai desencarnar. E quando esse espírito entra na erraticidade, ele não entra mais com aquela rápida, ele entra, mas ele rapidamente vai se desvencilhar daquele perispírito com aparência de criança. E vai logo pegar o perispírito anterior, se quiser, porque pode até ficar, mas vai se reconhecer como um adulto em resgate. Então ele vai saber, ele reencarnou, já resgatou um pouquinho, pode até ter uma outra encarnação também com pouco tempo de vida. Então a criança, ela chega na dimensão dos espíritos e ela se liberta das mazelas do corpo físico com muita facilidade. Aí são levadas para grupos de estudo e de avaliação e de assistência para que elas possam se desvencilhar o mais rápido possível, né, e se reintegrarem na dimensão, capazes de fazer uma nova avaliação para reencarnar novamente. Então é muito fácil. O adulto tem mais dificuldade, porque foram muitos anos ligados a um corpo, acumulando dívida, né? Porque a gente, mais para frente aqui, ó, tem um capítulo que eu gosto muito, que é a escolha das provas, né? A gente faz a escolha das provas, mas chega aqui acha que não, né? E não fez nada, Deus me livre ter escolhido fulano para casar comigo, devia estar doida, né? Ou então, mas é verdade. Olha, coisas que causam assim uma influência muito grande na evolução da alma: casamento, profissão, cultura que renasce, né? O espaço, o país que renasce, a cultura que vai renascer, a profissão que vai ter, são coisas muito importantes para a evolução da alma, né? A família que vai adentrar, onde ela vai nascer, o pai, a mãe, isso são coisas fundamentais para a evolução da alma. Então são coisas escolhidas por nós. Se a gente não puder escolher, vai ser imposto. Vai nascer ali, ponto final. Mas normalmente a gente escolhe ou então aceita muito bem o que nos é ofertado, porque nós entendemos que é para melhor. Tanto que os espíritos querem, né? É o que está aqui, ó. Ele vê, né? No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e é assim que ele busca os meios de o atingir. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade. É esta a sua punição. Então a punição para a alma é não poder reencarnar sempre que ele quer, porque isso não é assim não, né? Aqui na Terra, se a gente tem dinheiro, a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser, a menos para os Estados Unidos, que se o visto for negado não entra lá, mas os países europeus, sul-americanos, é só ter dinheiro que pega um avião e vai. Fica nos melhores hotéis, se puder pagar, se não puder o governo paga, né? Mesmo que possa pagar, o governo paga para quem pode, né, fazer isso. Então acontecem essas coisas, né? Agora, para esta viagem para a Terra ou para qualquer mundo de relação com a sua evolução, isso não vai acontecer só porque a pessoa quer ir, não, né? Não vai acontecer. Vai acontecer quando tiver que acontecer. Tanto que a alma, ela não sabe quando ela vai reencarnar. Ela não sabe. Ela entra na erraticidade, ela está ali vivendo aquele período na erraticidade, mas ela não sabe quando ela vai ter oportunidade. A fila é grande, né? Eu costumo às vezes brincar e falar que as crianças falam quando a mãe briga: eu não pedi para nascer, você que me botou nesse mundo, né? A gente ouve tanto isso: eu não pedi para nascer. Eu digo: como pediu? Pediu, entrou na fila, implorou, ajoelhou lá para nascer. E sendo filho de quem é ainda por cima. Então a gente escolhe tudo, né? Mas a alma não pode escolher o tempo de reencarnar. Ela não sabe. Próximo ao tempo de reencarnar, ela é informada disso.
Ah, mas e aí? Ela faz uma escolha correndo? Não faz, não. Esse período da erraticidade é para isso. Porque assim que ela sai do estado de perturbação da vida que ela teve, assim que ela abre os olhos e começa a enxergar quem ela é, né, a saber os problemas que ela carrega, as inferioridades que ela carrega, ela começa ali a fazer uma escolha de provas que ela pensa poder ajudá-la. Então ela vai fazendo, é como fazer um relatório, né, um relatório do estado dela e o que ela acha que pode ser útil para ela resgatar o seu passado. Né? Então ela está com isso no arquivo mental, ela vai fazendo essas escolhas, pessoas que ela pode ter prejudicado, ela pode escolher ser pai ou mãe ou irmão dessas almas no mundo material para poder resgatar aquela exploração, aquele erro do passado. Então ela vai fazendo escolhas, muitas escolhas, algumas muito altas, né? Escolhas grandes que ela não vai conseguir com o seu nível evolutivo ainda, mas ela vai fazendo. Aí, por ocasião do momento da reencarnação, aproximando-se a época da reencarnação, o espírito então é informado que ele vai reencarnar. Aí sim, ele apresenta suas escolhas, aquilo que ele imagina que possa servir para ele se melhorar e ele se atualizar. Então ele vai fazer o quê? Vai apresentar isso e a equipe encarregada de auxiliá-lo, o seu anjo da guarda, que o conhece muito bem e que não se afasta dele porque ele desencarnou, continua. E muitas vezes esse mesmo espírito vai continuar na sua tutela, na próxima encarnação. Sabe muito bem como ele é. Então, ele faz parte também dessa equipe que ajuda o espírito na escolha das suas provas. E se ele pediu algo que estiver além das suas forças, da sua compreensão, só para poder evoluir e ser feliz também, como ele está vendo os outros na dimensão dos espíritos, não é concedida a ele essa escolha que ele fez. Porque ele é orientado realmente a não fazer essa escolha. Tem uma passagem que, segundo alguns historiadores, está no Evangelho, mas eu não achei, então eu não posso dizer que está, que eu não achei. Eu vou continuar a minha pesquisa ali para ver em que momento essa passagem aparece, mas alguns historiadores dizem que Jesus disse para Judas isso: melhor seria se não tivesses nascido. Eu não sei indicar onde está e não vou dizer que esteja. Tá? Eu vou pesquisar, mas eu já ouvi isso de alguns historiadores do campo espírita, né? da religião espírita, falando sobre isso, porque Judas pediu mais do que ele podia oferecer. Ele ainda era muito materialista, ele era muito voltado às coisas do mundo, aí por isso que ele se vendeu por 30 dinheiros, né? Na verdade, a história, né, dessa personalidade, né, não foi para trair Jesus, a gente já até falou sobre isso aqui. Ele acreditava no mestre, ele sabia que Jesus era capaz de fazer as coisas necessárias para aquela corrupção toda acabar. Ele sabia disso, então ele vendeu Jesus porque ele era muito apegado aos bens materiais, na esperança que Jesus fosse fazer o que ele achava que ele podia fazer. Ele podia, mas não era isso, não foi para isso que ele veio para cá. Então, quando houve isso que as pessoas chamam de traição, mas na verdade isso não foi uma traição, na ideia de Judas, que era extremamente inteligente, né? E ele amava o mestre, ele gostava dele, tanto que ele achou que ele pudesse unir o útil ao agradável. Eu ganho dinheiro, entrego ele, porque eu sei que ele vai se livrar, eu sei que ele vai fazer uma revolução. O pensamento dele, segundo alguns historiadores, é esse. Eu não estou falando que eu estou afirmando isso, eu estou afirmando a ideia de historiadores que estudam sobre essa questão, né? Então, realmente, ele não estava preparado para aquela missão que ele pediu, que ele escolheu. Ele aí acabou entrando numa falência enorme, né? Que lhe custou aí
muitos milhares de anos de evolução que custou a ele. Então, há alguns que dizem que Jesus falou isso para ele: melhor seria se não tivesses nascido. Quer dizer, se ele não tivesse vindo para a Terra na época que ele veio despreparado. Por isso é que quando a gente pede algo que está além da nossa capacidade, os espíritos não permitem. Mas ali houve a permissão, ou melhor, o não impedimento do nascimento de Judas e a escolha dele para ser um dos apóstolos, porque aquilo tinha que acontecer. Aquilo tinha que acontecer. As coisas que aconteceram estavam previstas para acontecer. E Jesus sabia exatamente disso. Jesus sabia que Judas seria. Tanto que ele falou: um de vocês me trairá. Ele sabia que era ele. Ele conhecia o caráter dos seus apóstolos. E ele falou para Pedro: você me negará 3 vezes. Então ele sabia o caráter de cada um deles ali. Ele tinha certeza. Mas por que então ele reuniu aqueles apóstolos? Porque era necessário que essas coisas acontecessem. Que essas coisas fossem dadas a conhecer do mundo, né, ao mundo, para que cada um pudesse aprender, né, com os erros das pessoas. Então ele impôs esse erro? Não. Eles erraram porque eles usaram o seu livre-arbítrio da maneira que eles quiseram. Ninguém foi responsável por isso, a não ser eles mesmos, né? Apenas a oportunidade foi dada e eles tinham a oportunidade de vencer e não venceram. Mas Jesus sabia que eles não venceriam porque conhecia perfeitamente o caráter de todos eles, né? Então essas coisas a gente vai vendo que nós somos sempre responsáveis por aquilo que a gente passa aqui nesse mundo. Nós fizemos escolhas e aqui a gente está para cumprir, mas nem sempre a gente cumpre, né? E a gente acumula dívidas e entra na dimensão dos espíritos para o período de erraticidade cheio de problemas. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos. Olha, pelo tudo que a gente já aprendeu e já leu e já estamos aqui falando, né? Olha só, nós estamos há 3 semanas em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 perguntas do Livro dos Espíritos há 3 semanas, com 60 minutos cada um. Então a gente vê que o assunto é grande, né? É um assunto para muito estudo, para muito tempo de estudo, não é? Então, pelo que a gente já aprendeu aqui, é claro que não, né? Eles não podem ir a todos os mundos. Um espírito inferior não pode reencarnar num mundo superior à evolução dele, porque ele vai ser a laranja podre do saco. O que a gente faz quando a gente compra laranja e tem uma podre? Tira, separa, né? Porque não pode ficar, joga fora. Aí aonde que a espiritualidade joga esses espíritos? Nos mundos de acordo com o nível de evolução deles, aonde tem um monte de laranja podre. Mas será que só tem laranja podre? Claro que não, porque senão a gente ia ficar podre toda a vida. Nós temos que ter boas laranjas que a gente olha e deseja ter uma delas. Então a gente vai trabalhar para isso, né? Aí eles dizem assim, né? O espírito pode ir a todos os mundos? Eles dizem, conforme, de acordo, depende. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. Então é aquilo que a gente fala, o espírito não entra feliz, não entra bonzinho, nada disso. Ele entra como ele era, né? Ele está ligado ao mundo em que ele viveu. Por isso é que nós temos a informação dos espíritos e as pessoas veem os espíritos que desencarnam ainda pelo mundo, no trabalho. Um colega que vê os espíritos, vê o colega que morreu lá no trabalho. O outro vê, né, o parente que está lá na casa ainda. Porque os espíritos ficam ligados ao mundo que eles estão deixando. Não é fácil essa separação. É isso que a gente fala, morrer não dói, mas o pacote inteiro dá sofrimento. Você deixar aquilo que você ama, você deixar as coisas que você conquistou, você deixar o seu trabalho, a sua família, isso não é simples, não. Isso não é assim, ó, sacudir poeirinha e sair, não. Há uma ligação muito grande com o mundo que a gente deixa.
né? Ah, mas e aí, como é que fica? Como é que fica? Eles estão sendo ajudados pelos encarnados, pelos desencarnados. A gente não pode ficar chamando, pedindo as coisas aos espíritos desencarnados, que recém desencarnados, porque por melhor que a gente ache que eles tenham sido, são espíritos errantes, que ainda vão reencarnar, são espíritos que estão ligados a um mundo material igual a Terra. Pode ser bom? Não pode. Alguns são, mas não é a maioria. Não é? Nós temos muitos modelos de aperfeiçoamento aqui na Terra, né? De espíritos evoluídos, mas não é a maioria. A Terra é um plano de provação e expiação. Então, por melhor que tenha sido nosso pai, a nossa mãe, por mais digno que eles tenham sido nesse mundo, são espíritos inferiores que estavam nesse mundo. Não podiam ser ainda espíritos superiores, senão não estavam aqui. Então, para a espiritualidade, não são espíritos aperfeiçoados, são espíritos a caminho da perfeição. Bons, não são malévolos, né? Bons. Muitos podem estar até na divisa ali para os bons espíritos, mas não são bons ainda. Tem apego, tem ainda uma inferioridade ou outra carregando ainda no seu caráter. Então isso existe, quer dizer, eles ficam muito apegados ao mundo que eles estão deixando, né? Por isso que a gente tem que fazer muita prece, muita ajuda. Tem gente que fala assim, Deus me livre, vou rezar para em casa, essa prece é feita em casa, mas aí eles vão para lá, eles já estão lá. Eles não vão não, eles já estão. Eles só vão receber a prece, o carinho que a gente tem para oferecer. Não pode ir para cemitério fazer festa, fazer prece lá para quê? Porque a gente quer que eles vão para lá? O que eles vão ver lá? Né? Falta até de caridade. Então, vamos fazer no nosso ambiente mesmo, num lugar bonito, porque realmente é onde a gente gostaria de estar. E eles aí vão aprendendo que realmente eles estão fora da realidade material. E aos pouquinhos eles vão se desprendendo, né? Então tá assim, quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. Então eles não podem ir a todos os mundos, eles vão ficar naqueles que estão de acordo com a sua evolução. A menos que, olha aí, um adendo, né? A menos que durante sua vida tenha se elevado. Se ele evoluiu muito durante a vida, aí ele cresceu moralmente, ele pode até ir ao mundo melhor. Esse é o objetivo a que se deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro, né? Fazer uma visita ao mundo superior, mas ele não pode vivenciar lá nesse mundo, né? Viver experiências nesse mundo, que ele não pertence ainda, seu nível de evolutivo ainda não dá para isso, né? Mas ele pode visitar. E é isso que vai despertando na alma o desejo de se melhorar. Quem não quer ficar melhor? Não é? Aquele preguiçoso que não quer trabalhar, aquele preguiçoso que quer ficar só na sombra, na água fresca, né? Na aba de alguém. Aí se a gente pega essa pessoa, ou esse jovem, seja o que for, e leva essa pessoa para conhecer uma vida melhor, uma vida de mais conforto, de mais facilidade, onde ele vai poder ter as coisas que ele gosta, né? Ele vai falar, pois é, mas para você ter isso tudo aí, ó, para você ter esse tênis que você quer, para você ter esse carro que você deseja, né? O jovem gosta muito dessas coisas, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, você tem que ganhar seu dinheiro, porque ninguém vai te dar isso. Então alguns podem até deixar para lá, e outros, né, podem realmente querer fazer a parte que toca a eles, para eles terem tudo aquilo. E o espírito desencarnado vai sempre querer se melhorar, ele nunca vai querer ficar do jeito que ele está. Então visitando mundos melhores, é um incentivo para ele querer se melhorar. Nada mais faz do que entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfrutam e poder habitá-los. Então o espírito vê a felicidade dos justos, os mundos superiores, onde o amor impera, né? Onde a caridade, a solidariedade manda. Quem não quer isso? Nós queremos solidariedade, caridade, a gente quer paz, né? Essa palavra é a mais usada. Quer paz
e quer justiça. Podemos ver que quando acontece alguma coisa, a família vai, eu quero justiça para poder estar em paz. Só que paz e justiça não são prêmios, não são presentes, não podem ser ofertados a ninguém. Nós temos que desenvolver a justiça em nós e desenvolver a paz. Então o Espírito entende isso e deseja. É diferente daqui da terra, que a gente acha que essas coisas podem ser transmitidas, né? Presente do céu. O céu não dá esse tipo de presente. Deus não dá esse tipo de presente para ninguém. Cada um é que tem que conquistar o seu, né? Os espíritos já purificados vêm a mundos inferiores? Aí olha o que eles respondem. Vêm frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Então é aquela história, nós não podemos ter só pessoas do nosso nível de evolução, porque a gente não vai conhecer o melhor. Tanto que quando a gente às vezes conhece uma pessoa simples, uma pessoa que nem tem muita escolaridade, mas ela tem uma paz interior, ela tem uma bondade tão grande, né? Ela tem olhos tão serenos, um olhar sereno, a gente fica, poxa, eu queria isso para mim, eu queria ser assim. Diante da dor e do sofrimento, ela tem um equilíbrio, um comportamento tão importante assim, de paz e tudo, compreendendo e agradecendo a Deus, a gente fica, poxa, eu queria ser assim, eu queria ter essa força, mas essa força reside em nós, a gente tem que desenvolvê-la. Nós podemos ser assim, cada um pode ser assim, dependendo do esforço que fizer, para se tornar uma pessoa melhor, mais pacífica, mais branda, mais amorosa. E isso depende de cada um de nós. Assim a gente consegue desenvolver a compreensão da vida que levamos para melhor a gente sair daqui e ter aí um período de erraticidade mais tranquilo. Muita paz para todos. Semana que vem, mundos transitórios. Pensei que fosse dar para entrar hoje, mas não deu. Mundos transitórios, pergunta 234. Dever de casa, para ler, tá? Muita paz para todos.